Vamos dar início à nossa aula de hoje, entoando o nosso sagrado mantra Om por 3 vezes. Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyaye Namo Namaha. Ó grandes mestres, saudamos a todos vós que sempre abençoaram e orientaram ao Jnana Mandiram, e que possamos, com a vossa luz, iluminar as nossas mentes e intelectos, para que possamos compreender e realizar as verdades contidas neste nosso estudo. E hoje também saudamos ao nosso querido e amado São Francisco de Assis, um santo tão luminoso que pôs os pés sobre esta terra e com o seu grande amor demonstrou não só o amor para com os humanos, mas também para com todos os animais, porque ele sabia que todos somos irmãos e que todos somos um só. Que assim seja. Jaya, Jaya, Gurudeva, Jaya, Mãe Divina, salve. Muito bem, então vamos dar continuidade ao estudo sobre o ego, a continuação. Então, nós lemos, né? O último que a gente leu, que era para acabar o slide anterior, foi aquele de destrói completamente o ego, controla as numerosas ondas de perturbação que ele levanta na mente e discerne a realidade e compreende que eu sou isso. E é uma coisa muito difícil da gente alcançar, mas a gente tem que conseguir destruir, porque este ego é o que nos impede de ver a realidade de que todos nós somos o puro ser. Então, seguindo no 305, tu és a pura consciência, a testemunha de todas as experiências. Então, nós temos que destruir este ego para compreender justamente isto, que nós somos a pura consciência e nós somos a testemunha de todas as experiências, e nós apenas somos os observadores. Estamos só observando as experiências. Somos aquele que tudo observa e temos que nos colocar nessa posição, a posição de observador de todas as experiências, e não até mesmo aquele que faz, aquele que age, porque o que age, como nós já vimos aqui antes, o que age é a própria natureza, são as próprias forças da natureza que agem. Nós apenas somos o observador, a testemunha. Tua verdadeira natureza é o júbilo, quer dizer, nós somos a pura felicidade. Nós aqui no mundo, esse mundo é um mundo de sofrimento. Quando nós ligamos a este mundo, a gente sofre, a gente chora, né? E já diz, Buda falou, tudo é sofrimento, porque nesse mundo, o desejo, que está ligado com o ego, então tudo é sofrimento. Também Cristo falou, andar no vale da tristeza e da morte. Então, por quê? Porque nós somos a verdadeira felicidade. Nós temos que nos conectar com essa felicidade que não é a felicidade do mundo, como Cristo também falou. Eu vos dou a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá, é a paz do ser,
a paz da conexão com essa consciência pura, nos libertando do ego, nos libertando dessa prisão, dessa corda que nos enreda, como se fosse uma teia que constrói em nós uma falsa identidade, uma falsa identificação com aquilo que nós não somos, porque nós somos a pura consciência. Cessa, neste exato momento, de identificar-te com o ego, com um agente da ação, criado pela ignorância, aquilo que eu falei, quem age não somos nós, quem age é a natureza. Sua inteligência é apenas aparente, pois é um reflexo do Atman. Por isso é que nós sentimos também que nossa inteligência tem um poder, tem alguma coisa especial. Por quê? Porque ela é um reflexo do Atman, porque a pura consciência, ela reflete no intelecto, ela reflete também na nossa inteligência, que é onde está o Buddhi, o intelecto. Então, ela reflete no Buddhi, reflete na nossa inteligência, a luz da consciência se reflete lá. Então, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso Buddhi, é apenas aparente, um reflexo do Atman. O Atman reflete no intelecto, que é a pura consciência. Ele lhe rouba a paz e a alegria no seio de Atman. O ego rouba a paz e a alegria, que é a essência do Atman, que é a essência da alma. Atman é a alma, pode-se dizer, né? Traduzir por alma. Ele rouba, o ego rouba a alegria, rouba a paz, que está no seio do Atman. Porque ao identificar-se com ele, caístes na armadilha do mundo, nas misérias do nascimento, da decadência e da morte. Como eu falei, que esse mundo é o mundo do sofrimento, do choro, do ranger de dentes, da morte. Quem morre? Quem morre é o corpo. Nós sabemos disso. O Atman, o ser puro, jamais morre. No Bhagavad Gita, Krishna diz que não se pode cortar o Atman, não se pode queimar o Atman, não se pode molhar o Atman. O Atman não sente frio, o Atman não sente calor. Então, nós temos que cortar esta ligação com o nosso ego. Nós temos que compreender que nós somos o puro Atman e nos libertar dele para não cair na armadilha do mundo, não se enredar na teia do ego e não viver as misérias, cair na roda do samsara, seguir a roda das misérias do nascimento e da morte. Muito bem, então vamos para o próximo, 306. E Shankaracharya afirma mais uma vez, o mestre, que está falando com o discípulo. E quem é esse discípulo? Somos todos nós. Nós somos esse discípulo que está falando com Shankara, aqui no Viveka Chudamani. Tu és o Atman, o ser infinito, a pura, imutável consciência que permeia todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Tu és o Atman, o ser infinito, a pura e imutável consciência que permeia todas as coisas. Que coisa maravilhosa é nos conectar com essa pura consciência, com esse inefável Atman, com essa alma suprema, que em realidade é o que nós somos, e nos livrar dessa teia do ego. A pura, imutável consciência que permeia todas as coisas, está em tudo, o ser é tudo, o ser é tudo e o ser é todo.
também. Não se pode partir o ser. Não existe. Se existe o ser, o que mais existe? Nada pode existir. Além de nada pode existir sem a existência do ser, a existência dele permeia tudo o que existe. É uma coisa muito, muito, muito elevada, muito, muito suprema. Tua natureza é a bem-aventurança e tua glória não tem mácula, porque nós não temos como os católicos às vezes dizem que todos nascemos com um pecado original. No hinduísmo, nas filosofias hindus, não existe essa questão do pecado original. Na verdade, o pecado original, entre aspas, que é considerado no Vedanta, é a ignorância. A ignorância é o pecado original. Então, esse pecado entre aspas, né? Mas a ignorância é aquilo que nos faz sofrer, que nos causa toda esse problema. Tua natureza é a bem-aventurança e tua glória não tem mácula. Por te identificares com o ego, estás acorrentado ao nascimento e à morte, e a tua servidão não tem outra causa. Então, a nossa servidão a este mundo, aos desejos, enfim, a tudo que nos envolve, todos os nossos envolvimentos, a todos os nossos envoltórios, tudo isso é a nossa identificação com o ego, com aquilo que nós não somos. Nós temos que ter cuidado, porque esse ego que é falado na filosofia hindu não é o mesmo ego que é falado na psicologia ocidental, porque na psicologia ocidental o ego faz parte da construção da pessoa, é uma parte importante. Então, se você diz que a gente tem que não nos identificar com ego para essas pessoas que entendem que o ego é outra coisa, elas acham que a pessoa vai virar uma planta, né? Vai ficar sem o ego, a pessoa fica abobalhada, entendeu? Então, mas não é isso. Este ego que fala no hinduísmo é outro tipo, na verdade, ele é traduzido como ego, mas a palavra indiana é ahankara. Ahankara quer dizer, ahankara é a minha identificação com este corpo. É o ahankara, é o ego. Então, se entende mais filosoficamente, hinduisticamente falando, quando falamos ahankara, porque entendemos melhor o sentido da palavra, mas é traduzido em muitos textos, a maioria dos textos, como ego. Então, compreendendo já o que esse ego significa, que é a identificação com aquilo que nós não somos, esse ahankara. Então, para identificar-te com esse ahankara ou com este ego, estás acorrentado ao nascimento e morte, e tua servidão não tem outra causa, além que seja esta identificação. Muito bem, então vamos agora para o 307. Este ego é teu inimigo. É como um espinho na garganta de quem está comendo. É uma coisa muito, muito interessante, porque ele é tão nosso, né? Nós consideramos tão parte nossa, tão parte da gente, mas ele é nosso inimigo. É nosso inimigo. Nosso mestre Somitila que costumava dizer: o mundo é infiel. Então, nesse sentido, nós não podemos confiar no mundo, assim também como não podemos confiar no ego, porque esse ego é o nosso inimigo. É como um espinho na garganta de quem está comendo, né? Aquele espinho que fica incomodando ali e você não tem dificuldade para tirar. Destrói este inimigo com a poderosa espada do conhecimento. Isso é muito importante. Nós temos com o que nós vamos destruir esse inimigo. É uma imagem poética, destruir o ego com a espada do conhecimento. Quer dizer, a espada do gnana, da sabedoria, né? E ser livre para usufruir a soberania de teu próprio império ou do teu próprio reino, que é a bem-aventurança do Atman, ou o reino dos céus.
O meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino dos céus. É o reino, é o império da bem-aventurança do Atman. Então, isso é muito importante também. É muito importante nós termos essa consciência de que, como ele fala ali em cima, não há, antes que nós lemos, que não há esperança para o homem enquanto subsistir qualquer vestígio de veneno em seu corpo. Analogamente, um aspirante espiritual não pode alcançar a libertação enquanto substituir qualquer vestígio do ego em seu ser. Então, o ego, nesse sentido, ou essa identificação que nós temos com o corpo e com as coisas todas também do mundo, nós temos que cortar com a espada do discernimento, com a espada do conhecimento. É isso que nós temos que fazer para viver na felicidade, na bem-aventurança do ser, do Atman. Agora, no 308, examina todas as atividades do ego e o egoísmo, que o egoísmo, né, está ligado ao ego, que elas implicam. Examina, nós temos que examinar, temos que seguir a fazer a vichara, nós temos que fazer a identificação minuciosa, examinar isto não, isto sim, isto não, isto não. Então, nós temos que fazer isso com muito discernimento, com muita dedicação. Examina todas as atividades do ego e egoísmo que elas implicam e alcança a suprema realidade e liberta-te da luxúria. Isso também é uma coisa muito ligada ao egoísmo. Habita no silêncio e usufrui a bem-aventurança do Atman. Shankara está constantemente falando. Se liga, se conecta com a bem-aventurança do Atman. A bem-aventurança do Atman. Atman Anandam, Atma Anandam. Liga-se nessa bem-aventurança do Atma. Liberta-te de toda consciência de separatividade. Por quê? Porque Brahman, o Atman, é o um sem segundo. Então, não existe nenhuma diferença entre nós. Nós somos todos iguais. E hoje é muito importante que eu falei no começo, vocês não estavam, que hoje se comemora o dia de São Francisco de Assis. E esse grande santo de Assis iluminou esse mundo. E ele nos mostrou com a sua vida o que é a igualdade entre todos os humanos e entre todos os animais e entre todas as plantas. Ele viveu essa unidade e não essa separatividade e realiza em Brahman a tua natureza infinita. Então isso é uma coisa muito maravilhosa, uma coisa muito suprema, muito superior, mas não é uma coisa impossível, impossível. E é uma coisa muito interessante, porque quando nós falamos dessa bem-aventurança do Atman, quando nós falamos dessa natureza infinita de Brahman, de Deus, da alma, nós ficamos felizes. Nós não ficamos chorando. Nós choramos quando falamos do mundo. Quando falamos do ego, a gente sofre. Mas quando nós falamos da bem-aventurança do ser, da consciência, da pura consciência, da infinita natureza de Brahman, nós ficamos felizes, contentes, porque nós chegamos perto dessa bem-aventurança da alma. Nós conseguimos chegar perto, então nós conseguimos sentir, mesmo que muito pouco, mas nós conseguimos sentir essa bem-aventurança, essa alegria desse contato maravilhoso. Então vamos para 309. Esse eu poderoso pode ser arrancado
pelas raízes. Então, temos que arrancar esse mal pelas raízes. Nós sabemos, uma erva daninha que está na horta, a gente tem que arrancar pelas raízes, porque senão ela nasce de novo. Mas se a mente o alimentar, por um momento que seja, ele renascerá e provocará 100 malefícios, ou muitos malefícios. Então, é uma coisa muito importante. Em geral, as pessoas falam, eu sou... Alguns espiritualistas, não estou criticando, mas alguns espiritualistas, eu sou uma pessoa sem ego, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas no momento que alguma coisa acontece, aquele ego aflora imediatamente. Então, é uma coisa... Nós nunca devemos dizer uma coisa que é uma coisa muito... que é um progresso, que é uma prática muito pessoal, é uma prática muito sua. Você tem que fazer por você mesmo, ninguém vai fazer por você. E é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito, muito sua. Então, tem aquele dito que diz: o cachorro que ladra não morde. Então, isso é muito importante, né? Porque no momento que seja, ele renascerá, o ego brota e provoca muitos malefícios. Ele é como uma nuvem carregada de tempestade na estação chuvosa. Quer dizer, o ego está sempre espreitando, ou, na verdade, esse arrancara, essa identificação com o corpo, ela está sempre ali, está sempre por ali, está sempre dizendo, não, eu sou esse corpo, eu não sou o Atman, eu sou esse corpo, eu sou a Chandramani, eu sou o Henrique, eu sou a Lorena, eu sou a Jéssica, eu sou a Ana Célia, eu não sou o Atman. Então, esse arrancara é como um fantasma. O fantasma, o ego é como um fantasma que está sempre ali em volta, querendo nos tirar dessa conexão com essa bem-aventurança do Atman. Então, agora no 310. Conquista este inimigo, o ego. Não lhe deis oportunidade, deixando os teus pensamentos se apegarem aos objetos sensoriais, que foi quando ele falou no versículo anterior sobre a luxúria, os objetos sensoriais, a luxúria. Então, a luxúria é uma coisa muito forte, é um desejo, é uma coisa muito forte e que está ligada com a satisfação do ego e dos sentidos também, dos jnanendriyas e dos karmendriyas, aqueles sentidos, os órgãos do sentido, os órgãos da ação. Então, tudo isso, e todos esses que são os envoltórios, que fazem parte dos envoltórios, vão todos nos conectando, vão nos conectando e vão nos envolvendo. Então, nós não podemos dar oportunidade para que os nossos pensamentos se apeguem aos objetos sensoriais, porque tais pensamentos lhe dão vida, tal como água dá vida a um limoeiro ressequido, porque esses pensamentos vão dar vida ao ego, vão ressuscitar este ego que a tão duras penas, com tanta meditação, com tanto estudo, com tantas práticas, nós conseguimos nos libertar. Então, agora no 311. Se te identificares com o corpo, a luxúria brotará em ti. Aquilo que eu falei, a luxúria brotará em ti. Liberta-te da consciência do corpo, liberta-te do ahamkara e ficarás livre da luxúria. Assim, se estiveres apegado a este ego, que te mantém separado de Brahman, procurarás o prazer nos objetos sensoriais, que são prazeres efêmeros, são prazeres que acabam, e também, seguindo do prazer, vem o sofrimento. Em seguida, logo depois do prazer, vem a dor, né? Que a gente entra naquela roda dos gostos e desgostos, que também está muito dentro da filosofia indiana, que se chama raga e dvesha, gosto e desgosto. E esta é a causa da sujeição ao samsara,
ou ao nascimento e à morte, a roda do samsara, dos nascimentos e a morte, porque é a busca de realizar, satisfazer os prazeres. Enquanto houver desejos na mente da pessoa, enquanto houver desejos, a nossa mente não estiver purificada, o nosso intelecto não estiver purificado, não tiver feito aquele escrutínio muito sério do que é a verdade, do que não é a verdade, do que é isso, o que é isso, isto não. Depois de haver conseguido compreender que todos somos um, que não existe separação, que tudo é Brahman, como afirma a Vedanta, a Advaita Vedanta, tudo é Brahman, nós somos o Atman, nós somos Brahman, como ele diz, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Enquanto nós não estivermos sempre martelando na nossa mente, estudando, lendo, tudo isso, e se nós não tivermos, continuarmos enchendo a nossa mente com desejos, com a busca a realizar esses desejos, nós vamos continuar nessa roda de nascimentos e mortes. Vamos continuar no samsara, na roda interminável dos nascimentos e mortes. Muito bem, então agora nós vamos justamente entrando no próximo capítulo, que é justamente os desejos. Os desejos, porque falou do ego, a Ahamkara, falou também dos prazeres, da luxúria, o desejo, como o Buda falou. Tudo é sofrimento. O desejo é a razão do sofrimento. Para extinguir o sofrimento, tem que extinguir o desejo. Então, o desejo, agora, Shankaracharya vai nos falar sobre o desejo. Então, nós vamos ler mais uns 2 ou 3 desse. Esse é bem pequenininho. Vamos ler, então, até o final do desejo. Quer dizer, mais ou menos. Vamos ler. Quanto mais um homem satisfaz seus desejos no mundo objetivo, mais esses desejos aumentam. Isso também é verdade, né? Às vezes, quando a gente come um sorvete, um chocolatinho, logo a gente quer comer mais. Mas se ele os controlar e deixar de satisfazê-los, as sementes do desejo serão destruídas. Que ele adquira, pois, o autocontrole. Porque a gente lê essas escrituras indianas, as filosofias, e quando ele fala que a gente tem que controlar, fala desses desejos, a gente pensa que são os desejos muito importantes, que são os desejos muito grandes. Mas o que nos pega nesse mundo, o que nos prende, são os desejos mais simples, ou aqueles que a gente menos dá atenção, que são os desejos que estão muito arraigados em nós, que estão muito intrínsecos na nossa natureza. Então, esses desejos, que parecem coisas bobas, coisas simples, o desejo de comer batata frita, é uma coisa simples, mas todos esses desejos são desejos também, que nós temos que começar por eles, os mais simples. Nós não vamos começar por um desejo grandioso, desejar uma casa, desejar um carro, desejar viajar para a Índia, entendeu? Não vamos começar por esses desejos grandiosos. Vamos observar os desejos pequeninhos, aqueles desejos que a gente não dá muita importância, mas vamos observar também como eles aumentam. Eu como uma batatinha frita, eu quero comer logo 3, 4, 5, 6. Não fico satisfeita com uma batata frita, uma batatinha, né? Então, é sempre qualquer desejo neste mundo objetivo, nesse mundo fenomenal, ele vai aumentar. E quanto as sementes desse desejo não seja destruída, que ele ou que nós, né, adquiramos então o autocontrole, que ele, o discípulo, que somos nós, adquiramos o autocontrole. Nós temos que ter esse autocontrole. Nós não vamos viver também na penúria. Não vamos viver só pão e água. Não é isso também. Mas nós temos que comer a comida sem apego. Nós temos que descobrir sem gosto ou desgosto, sem raga, que é o desejo, ou doesha, a aversão,
que a aversão também é um desejo de não querer aquilo. Então, nós temos que ter um autocontrole. Mas esse autocontrole, por exemplo, em relação à comida, é uma coisa difícil, né? O autocontrole em relação à comida, geralmente as pessoas consideram fazer um jejum uma vez por semana, uma vez por mês, né? Ter um autocontrole. Já é um começo para conseguir controlar esses desejos. Depois o seguinte, 313. Quando o desejo se fortalece, perde-se o autocontrole. Quando se perde o autocontrole, o desejo torna-se mais forte que nunca. É uma desgraça total. O homem que vive deste modo jamais escapará à roda do samsara, à roda do nascimento e da morte. Por isso que o senhor Buda falou, para extinguir o sofrimento tem que se extinguir o desejo. Então, se eu não desejo uma coisa, tudo que vier está bom. Tudo que vier serve, está bom, não é mesmo? Muito bem. Então, vamos agora para o 314. O desejo é intensificado quando permitimos que nossos pensamentos se demorem nos objetos sensoriais. A gente fica pensando, matutando, pensando naquele bolo que eu vou fazer, que vai ficar maravilhoso, aquele bolo recheado com doce de leite, com chocolate. Então, se nós intensificamos, então, esses pensamentos, que permitamos que eles se demorem nos objetos sensoriais e busquem a satisfação temporária no mundo objetivo. Então, esse desejo é intensificado quando nós permitimos que nossos pensamentos se demorem nos objetos sensoriais e busquem a satisfação temporária no mundo objetivo. Porque eu pensei tanto naquele bolo, quando eu sair daqui eu vou fazer um bolo. Para romper a cadeia do nascimento e da morte, ou para sair da roda do samsara, o aspirante espiritual, ou nós, devemos reduzir a cinzas as causas do desejo. Nós temos que ver qual é a causa do desejo, qual é a raiz do desejo. E temos que reduzir a cinzas isso. As cinzas. Podemos até dizer, de uma certa maneira, que a causa desse desejo é a nossa identificação com esse corpo, ou é o ego, ou é o ahamkara. É dizer que eu sou aquilo que não sou. Então, essa é uma das causas do desejo. Então, no 315, o desejo que é alimentado dessas duas maneiras, permitindo, né, que ele se intensifique, ou desejando muito, trará sujeição à roda do nascimento e morte, a roda do samsara. Mas há um meio de destruir os três, os desejos e suas duas causas. Duas causas, que é quando primeira, quando o homem mais satisfaz o desejo, mais ele quer, e também os pensamentos que a gente fica remoendo os pensamentos com os desejos e eles aumentam, e também as outras causas do desejo, que é o arranca mesmo. Então, temos que destruir os três, o desejo e suas duas causas, em quaisquer circunstância, sempre, 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 sempre. Porque em toda parte e a qualquer respeito deves considerar tudo como Brahman e apenas Brahman. Fortalece tua vontade de conhecer a realidade e esses três males se dissolverão. Então, isso é muito importante. Nós temos que nos conectar com o Brahman, com o Atman, com a pura consciência. Nós temos que temos que ter viveka, discernimento para compreender e realizar essa verdade. Temos que ter vichara, a discriminação,
para poder dizer isto não, isto não, isto não, e assim vivermos nessa realidade que tudo é Brahman, tudo se dissolve, tudo, o aham, o ego se dissolve, tudo se dissolve. A identificação com o corpo se dissolve, os desejos se dissolvem, tudo acaba. Essa é a afirmação que Shankara nos diz. Então, vamos ver ali. Então, vamos, na verdade, nesse aí que nós lemos agora, são dois versículos juntos, o 315 e o 316, esse do desejo alimentado. Agora, o 317, cessa de buscar a satisfação dos teus desejos no mundo objetivo e deixarás de comprazer-te dos objetos sensoriais. É uma coisa, eu considero uma coisa muito difícil, mas não é impossível. Nós temos que tentar. Cessa de comprazer-te nos desejos sensoriais e teu desejo será destruído. Então, nós temos que não buscar mais satisfação dos desejos mundanos. Também temos que cessar de ficar-nos com prazer, de sentir prazer nos objetos sensoriais. Tudo isso para acabar com os desejos. Quando todos os desejos desaparecem, vem a libertação. E é chamada a libertação em vida. Em vida. Ou a pessoa se torna, nos termos da filosofia, um Jiva Mukta, uma pessoa que se liberta, porque nós não somos mais um Jivatma, ou um corpo com uma alma, nós somos agora um Jiva Mukta. Nós estamos libertos ainda nessa vida. Nós conseguimos nos libertar dos desejos, conseguimos nos libertar da identificação com o corpo e somos libertos mesmos em vida. É possível, porque nós conhecemos vários seres que estão assim, vários mestres. Swami Tilak, Ramana Maharshi, Paramahansa Yogananda, Bhagavan Cristo, São Francisco. Conhecemos vários seres assim. Muito bem. E agora, seguindo no próximo, que é o 318, assim como as espessas trevas se dissipam ante o radioso esplendor do sol nascente, assim o anseio de vida do ego é inteiramente removido quando a aspiração ao conhecimento da realidade se intensifica. Então, esse também é um método. Nós temos que intensificar a nossa aspiração ao conhecimento da realidade, que no Vedanta se chama mumukshutva. Nós temos que intensificar essa aspiração a conhecer a Brahman. Na verdade, eles traduzem isso como um intenso desejo de libertação, mas, na verdade, eu considero mais como uma aspiração. Nós temos que intensificar essa aspiração, nós temos que ter uma intensa aspiração de conhecer a Brahman, de realizar essa verdade de unidade com Deus, né, com Brahman. Aí depois ele vai para o 319. Quando o Senhor do dia ascende, ou o sol, né, nasceu, agora está acendendo, a escuridão desaparece com sua rede de males, porque de noite todo mundo fica meio cabreiro, né? Do mesmo modo, quando se experimenta a bem-aventurança absoluta, não há mais servidão, nem qualquer vestígio de tristeza. Faça dia ou faça noite, chova ou faça sol, não existe mais nenhuma servidão, nem qualquer vestígio de tristeza. Estamos livres de todas essas influências do mundo fenomenal. Então, para terminar hoje, 320, terminar também os desejos, deixa esse mundo objetivo desaparecer dos teus pensamentos. Deixa tua mente habitar na realidade, que é repleta de alegria. Então, vamos largar esses desejos, vamos deixar eles, mas vamos habitar na realidade, vamos encher a nossa mente de realidade.
da realidade de que todos somos Brahman, que é repleta de alegria. Quer estejas considerando as aparências exteriores ou meditando no teu íntimo, absorve-te resolutamente em Brahman. Assim deves passar o teu tempo, até que os resíduos de teus karmas passados se extinguam. Aí é uma questão de karma também, porque, por exemplo, a pessoa fala, mas como é que pode se alcança a iluminação nessa vida mesmo, mas continua vivendo aqui, continua comendo, continua tomando banho, continua falando e tal. Por quê? Porque existe este karma que foi falado agora, que se chama o Prarabdha Karma, que é aquela flecha que já foi lançada, e que você não pode parar, ela já está indo para se chegar no seu alvo. Então você tem que cumprir esse karma. Todos os santos têm que cumprir. Eles ficam aqui vivendo na Terra enquanto esse karma está ainda se dissolvendo. Depois que esse karma se dissolve, eles não precisam mais, entendeu? Permanecer incorporados, entendeu? Permanecer aqui. Eles podem ir embora, ou por compaixão pelos outros seres, eles podem continuar aqui para ensinar a nós, que somos ignorantes, e ensinar para nos ajudar a superar os desejos, superar esse mundo fenomenal, superar os pensamentos, encher a nossa mente com a pura consciência, com a realidade pura, iluminar o nosso intelecto, e aonde quer que estejamos, ou que estejamos no mundo exterior ou meditando no meu íntimo, nós temos sempre que estar conectados com Brahman, conectados com a consciência pura, com a verdade suprema, com um sem segundo, que é Brahman. Muito bem, então nós terminamos o ego e lemos agora sobre os desejos. E na próxima aula vamos estudar sobre a vigilância, ou o recolhimento, justamente mais práticas que Shankara vai nos dar para aprendermos como superar essas dificuldades no nosso caminho espiritual, e que são muito grandes, são muito difíceis. Talvez nessa vida não consigamos, talvez tenhamos que encarnar mais encarnações, mais vidas, para poder alcançar esse objetivo. Tem até uma história, né, que tinha do asceta Badraka. Então tinha esse asceta Badraka, que ele estava já meditando debaixo de uma árvore há muito tempo, fazia muitas penitências, aquilo aí. Narada Muni, que é ele é o mensageiro dos deuses, né? Narada Muni. Aí ele foi lá, aí Deus mandou e tinha um outro que era um bêbado. Um bêbado, e quando ele acordava, ele gritava assim, "Oh, Namo Narayanaya". Aí ele ia trabalhar, não conseguia acertar os mourão da cerca e tal, e quando ia deitar também falava a mesma coisa, "Oh, Namo Narayanaya". Aí Narada perguntou lá para Deus, né, qual é o seu melhor devoto, aquele que está meditando lá na árvore, ou esse aqui, esse bêbado aqui, troca perna, que não sabe fazer nada? Aí Deus falou, olha, você vai para a terra e você vai falar isso, você vai falar para o asceta, você vai dizer que ele vai alcançar a realização em quantas vidas, quantas são as folhas da árvore que ele está embaixo. E vai falar para o outro que ele tem que viver mais 1000 vidas para alcançar a realização. Aí você vai ver que ele é o meu devoto. Aí tá, né? Aí o Narada desceu e tal, aí chegou lá pro asceta, poxa, o asceta Badraka, um grande asceta, um grande santo, meditando lá mais de 50 anos, lá, meditação, yoga, pranayama, essas coisas todas, lendo todos os livros de Shankara, pessoal, muito mesmo. Aí ele falou para o Badraka, olha, Badraka, tem uma resposta aqui a seu anseio, quando é que você vai alcançar a realização? O mesmo número de folhas dessa árvore que está aqui vai ser o número de vidas que você vai ter que viver para alcançar a realização. Aí o Badraka falou, o quê? Eu estou aqui já há 50 anos fazendo essa prática aqui, vai demorar tudo isso? Eu não vou fazer mais nada.
Eu pensei que fosse logo agora, chutou o balde, falou, não quero mais saber disso, eu vou cair no mundo, vou cair na esbórnia, eu não quero mais fazer isso, poxa, eu meditei aqui durante 50 anos, fiz austeridade, fiquei com a mão para cima um tempão, não, ainda tem tudo isso para eu viver? Não quero. E foi embora. Aí o Narada foi lá para falar para o bêbado. Aí chegou lá, olha, tem um recado aqui do senhor, olha, você vai levar ainda 1000 vidas para realizar a Deus. Aí o bêbado começou a cantar alegremente, uba, que maravilha, eu vou realizar, eu vou realizar, coisa maravilhosa, daqui 1000 vidas eu vou conseguir. Né? Então, qual era o verdadeiro devoto? Era o bêbado, não era o asceta. É claro, não está querendo desfazer as práticas espirituais, mas, na verdade, está querendo dizer o que vale é a intenção, o que vale é o sentimento, é aquilo que você emprega. Então, o asceta não tinha uma verdadeira intenção, não tinha um verdadeiro sentimento, um amor a Deus. Já o bêbado tinha. Ele tinha uma verdadeira, genuína, um genuíno amor a Deus, e tinha um sentimento, tinha isso. Então, é isso. Então, vamos entoar o nosso mantra final e depois abrimos para as perguntas.